Temos o Congresso 3x4. Eu não estou falando de fotografia, eu estou falando da carga horária de trabalho do nosso Congresso Nacional, que agora é contra também o fim da escala 6x1, é contra a retirada dos juros abusivos do cartão de crédito e agora também foi contra o IOF. Essa extrema-direita do Congresso Nacional que adora falar como se estivesse defendendo o povo, mas aumentou em 18 deputados, o que vai ter um impacto de 95 milhões de reais para o contribuinte, para o pagador de impostos. Olha que interessante, quanto é que era o IOF na época do Bolsonaro? 6,38. Eu vou falar pausado. IOF na época do Bolsonaro, 6,38%. Quanto é o IOF no governo Lula? Um malvadão, cobrador de impostos, que quer cobrar imposto de todo mundo, 3,5%. Qualquer pessoa que saiba o básico de matemática sabe que 6,38 é mais do que os 3,5%. Cadê o brabão? Hugo Mota, presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados. Cadê os brabões deputados preocupados com os impostos no Brasil? Por que não reclamavam do Bolsonaro? Agora que está 3,5% e o governo quer aumentar 1%, 2% e não horizontal de algumas políticas implementadas com o IOF, algumas práticas do IOF, como a compra de dólar em dinheiro vivo, em cash. Qual de nós aqui, trabalhadores, temos dólar em cash? Qual de nós, trabalhadores, temos a possibilidade de mandarmos recursos para fora do Brasil? É isso que está incidindo o IOF. Não é sobre todo o IOF. Mas vamos lembrar, Bolsonaro foi contra cobrar imposto de jet ski e avião particular. É óbvio, todo mundo aqui tem um avião e um jet ski. É óbvio que não tem que pagar imposto. Quem tem que pagar imposto é quem tem o Fusca, é quem tem o Golzinho, esse cara, o Celta. Esse cara é que precisa pagar imposto. Quem anda de jet ski, meu Deus, como é que vai viver pagando imposto de jet ski e jatinho? Essa é a piada dessa extrema-direita, dizendo que está preocupada com o aumento de impostos. E aí o governo quer tirar, reduzir, zerar os impostos. O imposto de renda para quem ganha até 5 mil, reduzir para quem ganha até 7 mil. E eles são contra. Não pode, porque não pode cobrar dos ricos. Não toca nos riquinhos. Não toca no 1% da população. Eles vão ficar nervosos. O mercado vai ficar muito nervoso. Aí o mercado está subindo, o dólar caindo, a inflação caindo, o PIB explodindo e eles dizendo que a economia está quebrada. A economia não vai sustentar. Não, o Lula está quebrando o Brasil. Temos o maior ganho real do salário da história do Brasil. Temos a menor taxa de desemprego. E dia após dia, essa extrema-direita fascista golpista tenta dar o golpe de qualquer jeito. Perderam a eleição e todo dia colocam a porcaria de uma pauta-bomba no Congresso. Uma questãozinha aqui, uma questãozinha aqui, uma questãozinha ali. E sabem por que eles estão atacando o governo Lula? Porque o Flávio Dino, ministro do STF, que é independente ao governo, está analisando as emendas secretas, o orçamento secreto, as emendas PIX. E aí o Congresso ficou brabinho. Não pode mexer na emenda PIX, no orçamento secreto. Que absurdo! 2.200.000 reais foram destinados para um condomínio particular na cidade de Barueri, em São Paulo. Vou dizer aqui o nome do deputado: Fábio Teruel. 2.200.000 reais de emenda parlamentar que foram investidos nas obras de dentro do condomínio dele. E esses mesmos deputados estão nervosinhos com o governo e não querem abrir mão dos seus 50 bilhões de reais de emenda parlamentar. Mas o governo não pode taxar os super ricos. O governo não pode cobrar o IOF dos super ricos, porque o governo vai acabar o Brasil. Só que o Bolsonaro cobrava o IOF maior ainda e eles estavam calados. São cínicos, golpistas, e nós precisamos que a população saiba disso e apoie o que está sendo feito e não caia nessa chantagem do Congresso Nacional da extrema-direita golpista. Muito obrigado. Ricos, é onde a gente deve aumentar o tributo, né? Quem paga imposto no Brasil são os pobres. É a grande parte da classe média e a classe mais baixa que paga impostos. Até porque mais de metade da arrecadação do governo, do Estado brasileiro, vem de consumo e produção. Então, quem consome é a classe baixa. Então, quem está financiando todo o Estado brasileiro, na sua maior parte, são os mais pobres. O que a gente precisa fazer é tornar esse sistema tributário nosso menos regressivo. Uma forma de tornar menos regressivo é cobrar imposto dos mais ricos. Mas poder econômico é poder político. Sempre que isso chega no Congresso, eles dão um jeito de barrar todas essas iniciativas que o governo tem de aumentar a tributação de investimentos, tributação de dividendos, tributação de grandes fortunas, tributação de herança, tributação de IOF. Classe baixa não sabe nem o que é o IOF, eles não pagam isso, eles não mandam dinheiro para o exterior.
eles não compram LCI, não compram LCA. Então, todos esses impostos, na realidade, está mexendo no bolso dos mais ricos. E aí vem essa reação feroz via Congresso, até porque a gente, como eleitor, não aprendeu a eleger ainda, né? A gente não adianta eleger um executivo de esquerda e 90% do Congresso ser conservador, né? Ser liberal, ser neoliberal. Então, isso quando chega lá, bate lá, vocês viram a última que tentaram, acabou sobrando para os mais pobres de novo, né? Cortaram o BPC, abono salarial e afins. Sempre vai acabar nas costas dos mais pobres, porque a classe mais pobre não está representada no Congresso, né? Então, isso é tudo diversionismo, esse negócio de aumentar tributo. Na realidade, quem paga tributo no Brasil são os pobres. O dinheiro da União deveria ser usado para projetos nacionais estratégicos e não para o pagamento de demandas municipais variadas. Isso contraria o papel dos recursos da União em afronta ao Pacto Federativo. O segundo efeito catastrófico é o avanço da dependência dos subnacionais das emendas, com políticas públicas locais ficando refém de decisões políticas dos parlamentares. Prefeitos e hospitais filantrópicos, por exemplo, passam o chapéu para comprar ambulâncias e equipamentos de raio-x com emendas. Há uma relação de subserviência com o parlamentar que assume o papel de salvador do município. Nada mudou em relação ao que a transparência revelou há 3 anos atrás sobre as RP9 terem se tornado a fonte majoritária do programa de obras escolares. Isso só vai piorar com incentivo para emendas bancarem gastos correntes, como salários na saúde, conforme aprovado na semana passada pelo Congresso. Doutora Juliana, apenas uma dúvida. A senhora mencionou no curso da exposição emenda para pagar salário? Sim, emendas que agora foram aprovadas pelo Congresso. Foram aprovadas pelo Congresso? Para mim é uma novidade. Está nos autos? Ah, tá bom. Depois eu vou abrir vista para os senhores se manifestarem, que eu tomei assim, que é curioso, eu diria, porque eu não tinha essa informação até esse presente momento. É uma novidade, portanto, eu imagino, porque isso é novo no meu cardápio, digamos assim. Atenção, vamos ouvir. Jorge Messias fala neste momento. IOF, judicialização. Vamos ver o que será dito pelo advogado-geral da União. Os profissionais de imprensa que aceitaram o nosso convite para participar hoje desse anúncio, eu gostaria de comunicar a toda a imprensa, a sociedade brasileira, que o presidente da República nos solicitou, e por assim cumprimos, que apresentássemos nesta data uma ação declaratória de constitucionalidade, em que nós estaremos, neste momento, apresentando ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que possa ser restaurado os efeitos do decreto número 12.499 de 2025, que alterou as alíquotas do Imposto de Operações Financeiras sobre câmbio, crédito e seguros. Eu gostaria de lembrar que esta decisão do presidente da República, ela foi precedida de um amplo estudo técnico-jurídico solicitado a mim, diretamente pelo excelentíssimo senhor presidente, na semana passada, em que nós pudemos, a partir de dados solicitados por esta Advocacia Geral da União ao Ministério da Fazenda, realizar um amplo estudo a respeito da tramitação da proposta de decreto presidencial, desde o Ministério da Fazenda, passando pela Casa Civil da Presidência da República, até a adoção deste decreto presidencial pelo excelentíssimo senhor presidente da República. Também tivemos a oportunidade de estudar a tramitação do decreto legislativo número 176/2025, que culminou com a suspensão dos efeitos do decreto presidencial número 12.499, e a avaliação técnica dos nossos advogados, e que foi evidentemente submetida ao senhor presidente da República, foi que a medida adotada pelo Congresso Nacional acabou por violar o princípio da separação de poderes. Então, qual foi a medida que nós adotamos nesse momento? A Advocacia Geral da União apresentou uma ação declaratória de constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade é uma medida necessária para que o Supremo Tribunal Federal possa apreciar a correção, a adequação do ato do chefe do Poder Executivo à luz do artigo 84, inciso 4º,
artigo 153, inciso 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que alterou, dentro dos limites e condições estabelecidos pela própria Constituição Federal, especificamente com base na Lei 8894 de 1994, que é a lei que criou o IOF, as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras. Nesse sentido, considerando que a ação declaratória de constitucionalidade visa exatamente preservar a integridade, a rigidez do ato praticado pelo chefe do Poder Executivo, a conclusão lógica é que este decreto continuaria válido, portanto, ele não poderia ter sido de modo algum suspenso por ato do Congresso Nacional. É importante dizer que durante o estudo que foi realizado pela Advocacia Geral da União, nós analisamos de forma muito cuidadosa, de forma muito detida, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela é forte, firme, no sentido de que o Congresso Nacional, ao utilizar o dispositivo do artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, que é uma competência própria do Congresso de sustação de atos do Poder Executivo, atos de natureza regulamentar, só poderá fazê-lo em caráter excepcionalíssimo, de modo restritivo, mediante a flagrante, a patente inconstitucionalidade. De outra forma, é dizer, tendo o decreto do presidente da República preservado a sua integridade, não poderia prevalecer, evidentemente, o decreto legislativo que o susta. Portanto, a nossa conclusão é de que o decreto presidencial que alterou as alíquotas do IOF é um decreto constitucional, válido, rígido, portanto, e que não poderia ter sido objeto de PDL, ou seja, objeto de decreto legislativo de sustação de efeitos de natureza regulamentar próprio do Poder Executivo. O pedido, ele teve como base 3 preocupações fundamentais que ensejaram a adoção desta medida pelo Presidente da República. Primeiro, aí identificamos um claro comprometimento à função administrativa própria ao Poder Executivo, porque a sustação de efeitos do decreto de natureza regulamentar pelo Presidente da República acabou afetando a política econômica e tributária a cargo do chefe do Poder Executivo Federal. Segundo, a sustação de efeitos do decreto legislativo acabou ensejando a violação ao princípio da separação de poderes, que é um princípio fundamental da nossa República Federativa do Brasil. Terceiro, uma vez que o decreto presidencial produziu efeitos válidos durante o mês de junho, relações tributárias foram geradas a partir da produção desses efeitos, de modo que houve fato gerador, houve arrecadação e a atuação ali do decreto legislativo acabou por gerar insegurança jurídica nessas relações tributárias, gerando ali potencialmente risco econômico aos interesses da Fazenda Nacional. Diante, sobretudo, desses 3 elementos, nós encaminhamos este pedido ao Supremo Tribunal Federal com um item específico de natureza liminar, cautelar, para que o Supremo Tribunal Federal possa apreciar os pedidos formulados pelo Presidente da República, neste ato representado pelo senhor Advogado-Geral da União, e a partir dali possa apreciar os pedidos de natureza liminar, diante do risco iminente que nós apontamos na nossa inicial. Estas informações estão sendo, neste momento, distribuídas para toda a imprensa, a partir de release específico, com a cópia integral do nosso pedido ao Supremo Tribunal Federal, também com a documentação anexa. Eu queria destacar que, neste momento, o que nós estamos pedindo ao Supremo Tribunal Federal é uma ação declaratória de constitucionalidade em favor de um ato produzido pelo Presidente da República. Nenhuma maneira, de nenhuma forma, nós estamos, neste momento, colocando em xeque digamos assim, a interação sempre bem-vinda e necessária com o Congresso Nacional.
é muito importante que nós tenhamos as condições de preservar integralmente as competências do chefe do Poder Executivo. A democracia brasileira, ela necessita fundamentalmente que os poderes possam ser independentes, embora todos nós tenhamos a condição de trabalhar pela harmonia entre os poderes. Portanto, é um ato em favor de uma competência, de uma atribuição própria do Presidente da República. Nós temos uma grande preocupação de que a condução da política econômica e tributária ela seja preservada como uma atribuição própria do Poder Executivo Federal e que há, neste momento, um grande esforço do governo federal para produzir um volume significativo de medidas aptas à promoção da justiça fiscal, justiça social, com a responsabilidade fiscal que a sociedade nos exige. Portanto, é dizer que nós vamos fazer uma discussão estritamente técnica, estritamente jurídica perante o Supremo Tribunal Federal. Nós não gostaríamos que essa questão ela fosse desdobrada para outras finalidades, porque o entendimento que nós temos nesse momento é que nós estamos diante de uma questão eminentemente jurídica, técnica e que precisa ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. Evidentemente que quando há um conflito de entendimento, e eu quero dizer que o conflito aqui é de entendimento, de compreensão, o órgão responsável pela solução dos conflitos é o Poder Judiciário. Portanto, nós estamos levando esse assunto para que o Supremo Tribunal Federal possa, de maneira tranquila, livre, apreciar o nosso pedido e estamos à disposição para manter o diálogo necessário. Finalizo dizendo que todo o esforço do governo federal é para que possa ser retomada a normalidade institucional. Temos trabalhado intensamente em diversas frentes para estabelecer um diálogo interinstitucional saudável, republicano, transparente, em benefício da sociedade, em benefício da coletividade. O nosso esforço, o esforço que tem sido conduzido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e sua equipe econômica, toda é dialogar. Dialogar com o Congresso Nacional, dialogar com os atores econômicos, e é o que temos feito. O pedido que o presidente nos fez foi que tivéssemos a condição de estudar com tranquilidade, com liberdade o assunto, e tendo a AGU chegado à conclusão de que o ato que o presidente da República adotou é um ato constitucional, é um ato válido, não nos restou outra alternativa senão a adoção da propositura de ação declaratória de constitucionalidade. Então, muito obrigado, era isso que eu gostaria de informar.